Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso, lhes perguntaram: quem é você então? Você é Elias? E ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? E ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitei o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus. E perguntaram a João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, no outro lado do Jordão, onde o João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha na sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem o homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Aleluia. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer dos céus como pomba e pousar sobre ele. E eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei vocês, mas a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, ela mexe muito comigo. Ela me faz, às vezes, pensar e me transporta para o cenário que ela está narrando. E esse cenário é muito interessante porque nós estamos falando aqui de um reencontro entre Jesus e seu primo. Por que reencontro? Porque eles já haviam se encontrado antes de mesmo que fossem concebidos. Se você conhece a história de Jesus, conhece a história de Zacarias e Isabel, você vai entender o plano de Deus para que tudo acontecesse justamente neste momento e nessa hora. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, vai contar a história de quando Maria recebe a visita do anjo. E o anjo fala que ela foi agraciada por Deus para receber o Cristo. E durante o discurso do anjo, quando o anjo acaba de entregar a mensagem para Maria, o anjo vira para Maria e disse: olha, e aquela tua parente Isabel, que os homens diziam que ela era estéril, vocês já me ouviram pregar sobre isso? Em momento algum, Deus havia dito que Isabel era estéril. Pelo fato de Isabel não ter gerado filhos à época que as pessoas esperassem que ela gerasse, as pessoas achavam que Isabel era estéril. Mas você não vai achar nenhum texto ouvindo Deus falar que Isabel era estéril. Isso me faz pensar que a ideia que as pessoas têm sobre mim nunca é a ideia que Deus tem sobre mim. Às vezes as pessoas têm uma visão acerca de mim, mas os céus têm outra visão acerca de mim.
Enquanto as pessoas veem em mim esterilidade, os céus veem em mim o momento certo para produzir um milagre. A tua vida é um milagre. Os propósitos de Deus na sua vida é um milagre. E aí Deus fala para eles lá, está lá em Lucas capítulo 1, a partir do verso 36, o anjo começa a discursar com Maria. Põe aí para mim, Pri, por favor. Lucas capítulo 1, a partir do verso 36. Isabel, isso aqui é o anjo falando para Maria. Isabel, sua parente, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril. Olha a visão do anjo. Para aquela a quem diziam ser estéril. Nos céus, Isabel nunca foi estéril. Nos planos de Deus, Isabel nunca foi estéril. E aí continua aí, por favor. Porque para Deus... Você acredita nisso? Porque para Deus não há nada impossível. A gente às vezes vive... Eu vou chegar onde eu quero chegar no Cordeiro, mas eu preciso voltar um pouco na história para que você entenda. Às vezes a gente vive situações que parecem que para nós são extremamente impossíveis, e são, mas para Deus nada é impossível. E a quem você serve? Você serve a você mesmo ou você serve a Deus? Se você serve a Deus, eu tenho uma notícia para te dar esta noite: ao Deus que você serve, nada é impossível. Aleluia. Vamos ao 38. Então Maria disse, olha só, quando Maria escuta todo o relato, e agora Maria diante daquele cenário, era uma menina, irmãos, uma adolescente, ela escuta isso, e olha a resposta de Maria. Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Quando Maria escuta o plano de Deus para a vida dela, a resposta de Maria é: eu estou disponível para que Deus faça o que Ele precisa fazer através da minha vida. Talvez Deus essa noite esteja procurando pessoas que estejam disponíveis para que o plano dele se cumpra dentro desta família que você está inserido, dentro deste casamento que você pertence, dentro dessa parentela onde você está. Deus está procurando alguém que esteja disponível para Ele. Mas aí o verso 39 vai dizer o seguinte: naqueles dias, tem um propósito de estar lendo isso, eu não saí do outro texto. Naqueles dias, Maria se aproximou e foi depressa à região montanhosa, numa cidade de Judá. Então, na casa de Zacarias, e saudou Isabel. Olha isso, gente. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou o quê? Cheia do Espírito Santo. Eu preciso de você no teclado. Vai para o teclado, meu filho, vai para o teclado. Está ruim? Então vamos no violão mesmo. Não tem problema. Mas agora eu queria que você entendesse isso. Preste atenção. Isabel, grávida de 6 meses. Quem está no ventre dela? João. João está no ventre de Isabel, dentro de um líquido, o líquido amniótico. O doutor não está aí hoje, mas ele está lá, dentro de uma água. Do outro lado vem Maria, trazendo Jesus. Quando Maria faz a saudação, João é batizado antes de nascer. Porque se a saudação de Maria faz com que Isabel fique cheia do Espírito Santo, tudo que Isabel carrega está cheio do Espírito Santo. A criança, o texto diz que a criança estremeceu no ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. João diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz: olha, eu não conhecia ele,
Mas quem o chamou já o conhecia e o batizou mesmo que ele antes o conhecesse. O que isso tem a ver? Os planos de Deus têm muito a ver antes mesmo de você pensar sobre eles. Talvez o que a gente esteja vivendo hoje, a gente não consegue entender que tudo não passa de parte de um plano de Deus, que foi projetado mesmo antes que você e eu nascêssemos. O Salmo 139 diz que antes todas as coisas estavam escritas no livro, todos os meus dias estavam escritos no livro sem que nenhum deles houvesse. Mas continuando aqui, para que depois a gente volte lá, versículo 42, Isabel começa a explicar. Passa o 42 para mim, por favor. E exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. Verso 43. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Até então, 44, pode botar no 44. Até então, Maria está observando isso. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Imagina isso. Isabel, cheia do Espírito Santo, e João sendo gerado, cheio de alegria no Espírito Santo. Há um propósito de Deus nas saudações. Por isso que as nossas saudações não podem ser paz, paz, paz. É muito mais do que isso, porque quem está cheio do Espírito Santo, quando saúda alguém cheio do Espírito Santo, você é capaz de fazer com que essa pessoa gere dentro dela uma alegria, uma paz que excede todo o entendimento. Então, quando você encontrar com alguém, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, libera uma saudação capaz de fazer com que o ventre dessa pessoa estremeça, que seja gerado nela a graça e a unção do Espírito Santo de Deus. Maria faz isso, irmãos. E aí Isabel começa a dizer para ela: porque pela voz da tua saudação a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Verso 45, olha só isso. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Quando Maria escuta isso, o que resta a Maria é fazer um cântico e começar a adorar a Deus. No verso 46, Maria então disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Eu não vou ler o cântico todo, mas os mais antigos da minha época conhecem um cântico que diz isso. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois Ele tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado ao mundo. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tem ungido as nossas lâmpadas com o óleo do Espírito e tem feito a nossa vida florescer. Eu não vou cantar porque eu não sou cantor e também porque a galera raiz que lembra disso. Mas vamos voltar no Evangelho de João agora. João não lembrava desse fato. João não lembrava deste encontro. João não, mas Jesus sim. Agora, eu quero que você perceba, no Evangelho de João, que a gente leu no capítulo 1, como que agora se dá. Eu queria que você entendesse isso. João, ele era da linhagem sacerdotal. O pai dele era sacerdote. Segundo alguns estudiosos, dizem que João seria o próximo sumo sacerdote. Ele seria alguém muito considerado na linha sacerdotal, por conta da linhagem do seu pai e por conta da função que ele exerceria. Só que o que esse cara faz? Ele abre mão, por conta de um chamado, de ser um sacerdote, e vai pregar no deserto. O texto diz que as multidões iam para o deserto escutar João pregar.
E a pregação de João não era que Deus tinha uma porta aberta, que Deus iria te dar vitória, que Deus ia trazer de volta quem foi embora, que Deus a mensagem de João no deserto era: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira futura? João virava para os policiais, para os soldados corruptos e falava: olha, parem de roubar, contentem com o soldo de vocês. As pessoas iam para o deserto escutar uma mensagem de confronto. Este homem não estava transitando entre os templos religiosos e as melhores sinagogas. Este homem estava no deserto. E no deserto ele clamava, no deserto ele anunciava, no deserto ele batizava. E se não bastasse, ele não tinha uma roupa de sacerdote. Ele se vestia de pele de camelo. Ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Ele não comia das gorduras. Ele não recebia oferta. Era esquisito. Mas todo mundo que tem chamado é esquisito. Acostume-se a isso. Todo mundo que tem o seu chamado é esquisito. Eu desafio vocês a encontrarem um pastor normal na vida. Não existe. Existe, Cristiano? Algum pastor normal? Não tem. E aí, João está no deserto, pregando. E o texto que nós lemos, a partir do verso 19, diz que enquanto ele pregava no deserto, um grupo de judeus enviaram de Jerusalém, lá da capital, dos templos, das sinagogas, do centro religioso, enviaram ao deserto sacerdotes e levitas. Quem são sacerdotes e levitas? Religiosos. Mandaram de Jerusalém, a igreja referência, mandaram pastores e ministros de louvor, ministério de louvor e pastores, indo lá falar com João. E aqui, eu quero, para a gente chegar na questão do cordeiro, eu quero compartilhar com você a postura de João para que a gente entenda isso. Quando enviaram a Jerusalém para fazer a seguinte pergunta a João: quem é você? Essa é a pergunta que eu quero fazer nessa noite. Quem é você? Geralmente quando a gente pergunta isso para as pessoas, a primeira coisa que as pessoas falam é o seu nome. Eu sou fulano, eu sou fulana. A segunda coisa que as pessoas fazem, geralmente, quando perguntam quem é você, elas dizem o que elas fazem. Ou uma formação que tem, ou a profissão que elas exercem. Ah, eu sou o Márcio e sou professor. Para nós, às vezes, a nossa identidade está relacionada àquilo que fazemos. Mas João nos ensina outra coisa. Isso tudo para que a gente chegue ao Cordeiro e você entenda nessa noite. A pergunta foi: quem é você? E se eu te perguntasse essa noite, como eu estou perguntando, quem é você? Talvez qual é a resposta que você se daria hoje? Algumas pessoas, elas vivem tantas crises que elas nem sabem mais quem elas são, ao certo. E aí, quando João se depara com essa pergunta, a primeira coisa que ele faz, e eu acho lindo isso, ele declara, ele confessa, dizendo: eu não sou o Cristo. Está no verso 20. E confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Presta atenção a isso, gente. João era alguém que foi chamado para preparar o caminho para que viesse alguém maior do que ele. João carregava uma mensagem. O que João está dizendo para aqueles homens é o seguinte: eu não sou a mensagem, eu sou o mensageiro. A primeira declaração dele é essa: eu não sou a mensagem, eu sou o mensageiro. Por quê? Porque João entendia que ele não era o dono da mensagem.
João não tinha a mensagem, mas a mensagem tinha João. Eu queria que você entendesse isso nessa noite. João não carregava a mensagem, mas a mensagem conduzia João. Então ele diz: eu não sou o Cristo. Agora, o mais intrigante é o próximo verso, porque a pergunta que é feita para ele é o seguinte: então perguntaram, quem é você então? Você é Elias? João comparado a Elias. E ele diz: eu não sou Elias. Aí perguntaram para João: você é o profeta? E ele respondeu: não sou o profeta. João não era profeta? Como assim? Jesus declara que dos nascidos de mulher, nenhum profeta foi maior do que João. Como é que João diz que ele não é profeta? Bem, João não é o Cristo, ele não é o mais importante. João não quer ser comparado com quem ele não é. Eu não sou Elias. Talvez para algumas pessoas, quando dizem você parece o fulano, você canta igual fulano, você prega igual fulano, você ajuda, as pessoas ficam todas bobas. E João disse: não, eu não sou. Também não sou profeta. E agora vem algo interessante que eu aprendi sobre identidade. Porque eles disseram: então me diga quem você é, para podermos dar respostas àqueles que nos enviaram. Percebem? As pessoas foram atrás de João, porque alguém queria saber quem era João. Eu preciso de uma resposta, preciso saber quem você é. E aí, o que é que você diz a respeito de si mesmo? Preste atenção agora a isso. Não entramos no conceito do Cordeiro de Deus, mas se você entender isso essa noite, isso é libertador. Próximo versículo. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, disse o profeta Isaías. Sabe o que João está falando? O profeta Isaías, ele fazia parte dos rolos que eram lidos nas sinagogas, a Bíblia da época. João está dizendo o seguinte: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. A minha identidade não é o que acham de mim. A minha identidade não é com quem me comparam. A minha identidade é o que a Bíblia diz quem eu sou. Entende isso? E o que a Bíblia diz ao seu respeito, meu irmão? O que a Bíblia diz do que você é? Você sabe o que a Bíblia diz do que você é? Bem, eu posso te dizer algumas coisas. Primeiro, você é filho amado de Deus. Tem crente aqui nessa noite? Michel, você é um filho amado de Deus. O pai dele ensinou ele direitinho. Você precisa entender qual é a tua identidade. Eu sou filho amado de Deus. Eu sou alguém que foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Quem sou eu? Eu sou alguém cujas as iniquidades foram perdoadas. Quem é você? Eu sou alguém que agora nenhuma condenação há, porque eu estou em Cristo Jesus. Quem é você? Eu sou aquele que recebi o poder de ser chamado filho de Deus, porque eu criei no seu nome. Quem é você? Aquele que o Senhor escolheu, porque Ele me escolheu para que eu vá e dê fruto, e o meu fruto permaneça, a fim de tudo quanto que eu pedir em nome dEle, eu receba. Quem é você? Eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o que as pessoas acham. Eu não sou a ideia que as pessoas têm acerca de mim. João me deixou claro, ele me ensinou isso. A minha identidade, ela é revelada na palavra. O que a palavra diz agora, para eu conhecer quem eu sou, eu preciso conhecer a palavra. Se eu não conheço a palavra, eu acredito em tudo aquilo que dizem a respeito de mim. Alguns dizem: você é ignorante. Ah, você não sabe lidar com as pessoas. Ah, você é estressado. Ah, você é ciumento. Ah, você é indeciso. Você vai com os outros. Se eu não sei o que a Bíblia diz a respeito de mim, eu acredito em tudo aquilo que as pessoas dizem sobre mim. João está dizendo: eu sou a voz do que clama no deserto.
Porque há 700 anos atrás, antes de eu nascer, um profeta escreveu e profetizou sobre mim acerca da palavra. Eu sou alguém que faço parte dos planos divinos. Eu sou alguém que estava escrito nos planos de Deus para cumprir um propósito nesta terra. Eu faço parte de um chamado. Eu sou o próprio chamado. Eu sou aquele a quem o Senhor me enviou e me chamou desde o ventre da minha mãe e me deu por profeta às nações. Quem sou eu? Eu sou um filho amado de Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele fala isso, irmãos. Essa é a resposta que eles tinham que levar para Jerusalém. Com quem vocês encontraram? Eu encontrei com aquele que a gente leu sobre ele no livro de Isaías. Quem é João? João é alguém que está registrado pela boca de um profeta 700 anos antes. Isso é muito poderoso, sabe por quê? Porque se eu entender que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu começo a mudar a minha mentalidade e a minha postura diante das circunstâncias da vida. Tem gente que deixou de ser quem era por acreditar naquilo que falaram sobre ele. Velho demais? Sozinho demais? Ocupado demais? Você não tem mais cabeça para fazer isso? O tempo já passou? Já não dá? E aí a gente vai acreditando em todas essas coisas. Mas o dia que a gente prega essa palavra, e essa palavra começa a me dizer quem eu sou e quem Ele é, tudo na minha vida começa a fazer sentido. Tudo na minha vida começa a se encaixar e ganhar um rumo. A mensagem e a resposta de João me faz entender que aqueles que tiveram um encontro com Cristo têm a sua identidade pautada na palavra. Talvez chegou a hora dessa noite a gente começar a vencer algumas batalhas da mente. Sabe por quê? Porque a nossa mente está dizendo coisas que a Bíblia não diz a nosso respeito, e nós estamos acreditando nessas mentiras, nessas muralhas e fortalezas que estão surgindo na mente, que estão nos paralisando, que estão nos desanimando, que estão nos deixando ansiosos, medrosos, indecisos, tristes, enquanto a Bíblia diz que em Cristo eu sou carvalho de justiça plantado para o Senhor, para a glória de Deus. Eu acho que eu vim pregar para mim nessa noite, mas eu preciso continuar com essa palavra. Por quê? Porque o próximo verso, ele diz: ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus, religiosos, conheciam os rolos e os profetas, conheciam a história de Israel, mas não conheciam os planos de Deus. Saber sobre a Bíblia não é conhecer os planos de Deus. Citar versículos de cor não é conhecer a palavra em ação. Os fariseus conheciam a lei e defendiam a letra da lei, mas não conheciam o verbo vivo. Conhecer Jesus é conhecer a palavra em movimento, é saber que Ele está agindo o tempo todo, que a palavra está em movimento o tempo todo, e ela está sendo liberada o tempo todo para um propósito para o qual ela foi designada. O Cristo é a própria palavra, é o verbo vivo que habitou entre nós, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, e dele recebemos graça sobre graça. Isso é Bíblia. Próximo versículo: e perguntaram a João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Os fariseus sabiam que pela regra religiosa, João não tinha credencial para batizar. Alguns religiosos vê Deus agindo na vida de certas pessoas e diz: não pode. Não é crente suficiente para Deus fazer isso através da vida. Não é tão consagrado para Deus fazer através da vida.
não se veste como a gente, não frequenta o mesmo grupo que a gente, anda vestido de pele de camelo e come gafanhoto e mel silvestre. Nós não, nós somos chiques, nós somos estudados, nós conhecemos a palavra, nós somos, não vou falar isso não, nós deixa eu beber água, foi a carne. Nós temos tradição, nossa igreja é histórica, nós temos base bíblica, a nossa teologia é boa, a nossa liturgia é boa, a maneira como nós fazemos as coisas são as certas. Lá naquele lugar, isso não tem nem porta. Como é que Deus pode falar lá? Não tem nem fachada, como é que Deus pode fazer lá? Se você não é um dos nossos, por que você batiza? A resposta de João vem. Respondeu João: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Como que isso confunde a cabeça daqueles que acham que sabem alguma coisa? João está falando, o meu batismo é de arrependimento, mas há um no meio de vocês, que vocês não conhecem. Ele estava lá no meio deles. Quantas vezes Jesus está no nosso meio e pessoas não sabem que Jesus está no nosso meio? Quantas vezes Jesus está fazendo e as pessoas não sabem que Ele está fazendo? Próximo versículo, por favor. E vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Próximo, querido. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde Jesus estava batizando, onde João estava batizando. João estava lá. Olha o cenário: os religiosos, o povo, João com a sua mensagem, João consciente da sua identidade, começa a batizar. Agora acontece algo que tanto para João quanto para aqueles homens é totalmente inusitado, diferente. É o outro dia. Verso 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção. Gente, eu não sei como é que vocês não se emocionam com isso. Jesus vindo na sua direção. João viu Jesus vindo na direção dele. E se eu perguntasse a você, se você visse Jesus vindo na sua direção hoje? E se eu dissesse a você que Jesus está aqui, vindo na sua direção nesta noite? E se você se desse conta que você saiu da sua casa e veio a um lugar aonde Jesus está e vindo à sua direção, não para resolver as suas necessidades, não para te dar e mudar a sua história, mas para ir em sua direção, porque há um propósito dele ir na sua direção, como ele foi na direção de João. Agora, prestem atenção, João fala, ele está no meio de vocês. Eles não viram João, mas João viu Jesus. Por quê? Porque Jesus vinha na direção de João. Quando João vê, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você nessa noite está diante do Cristo, que antes que o sol nascesse Ele já te perdoou. Ele já removeu a sua culpa. Ele já removeu as acusações contra você. Aquilo que era contrário, Ele cravou na cruz do Calvário. Ele tirou o pecado do teu mundo. Ele muda a minha história, Ele muda a tua história. Ele está pronto a perdoar. João diz, é Ele que muda a história do mundo das pessoas. Jesus mudou a história do meu mundo. Jesus muda a história de todos aqueles que se apresentam diante dEle. Jesus vem à nossa direção para quê? Para tirar o pecado do nosso mundo. Para mudar a nossa história, irmãos, para nos dar um novo sentido. Verso 30. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Vamos voltar ao cenário que nós vimos. Já existia antes de mim. Talvez nessa hora, quando João viu Jesus, lá tinha um registro que um dia, quando ele ouviu a voz da mãe do Salvador,
ele tenha estremecido de alegria. Agora ele diz, ele existia antes de mim, porque João havia sido batizado no ventre de Isabel. Quando ele recebe a saudação e sua mãe fica cheia do Espírito Santo. Agora eu quero te falar de algo que talvez não faça nenhum sentido, só para os loucos. Se você não é louco, fique tranquilo, você não vai entender. Próximo versículo, por favor. João diz, eu nem estou olhando o esboço. Eu mesmo não o conhecia. Preste atenção a isso. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. João está dizendo o seguinte: eu não sabia que era ele, mas eu tinha uma mensagem, eu carregava uma mensagem. Eu não poderia ter o visto, mas antes de o ver, eu tenho uma mensagem, e vou continuar carregando a mensagem, até que ele venha, até que ele apareça, até que ele se manifeste. Eu tenho uma mensagem. Agora, o que João fala no 32? Preste atenção a isso. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Preste atenção, João viu o que ninguém viu. Por que João viu o que ninguém viu? Olha só, João disse que não o conhecia, mas viu o Espírito Santo, porque é o Espírito com letra maiúscula. Quando que João viu isso, gente? João viu isso quando estava no ventre de Isabel. E agora, o que é mais impressionante do que isso, é o que ele fala a seguir. Eu não o conhecia, aquele porém que me viu a batizar com águas, me disse, opa, aquele que me enviou a batizar com água me disse. João escutava uma voz. Qual foi a primeira vez que João escutou essa voz? Quando Maria faz a saudação a Isabel. João conhecia a voz do Espírito Santo. Aquele sobre quem você vir descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza como Espírito Santo. João está seguindo uma voz. João está seguindo uma voz. E por que você não segue a voz? Quantas vezes essa voz tem falado contigo? Lá na tua casa, você está fazendo as coisas do seu dia a dia, e a voz está falando contigo, e você acha que é coisa da sua cabeça. Será que vai ser necessário que ele desça de novo e te batize com o Espírito Santo, para que você entenda que essa voz é inconfundível, porque você não tem a capacidade de ter esse pensamento e esse raciocínio, se não for a voz a te conduzir. A voz tinha dado para ele o seguinte: aquele que você vir repousar, descer e pousar o Espírito Santo, este é o que batiza com o Espírito Santo. João sabia o seguinte: o meu batismo não traz sobre as pessoas o Espírito Santo, mas eu carrego a mensagem, preparo o caminho para aquele que virá a batizar com o Espírito Santo. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito nisso. Eu acredito no batismo com o Espírito Santo. Eu acredito nisso firmemente. E eu sei que quando ele vem para batizar pessoas. Quando ele vem para renovar pessoas. Quando ele vem para restaurar pessoas. Quando ele vem para encher as pessoas com o seu Espírito. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E João faz isso, e no verso 34, ele diz: pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Nesta série, irmãos, deixa eu ver a hora. Nesta série, nesta noite, eu quero falar para vocês sobre o Cordeiro de Deus, que quando entra na nossa vida, dá um novo sentido à nossa vida. O que Deus quer fazer através de Jesus na nossa vida nesta noite é reafirmar ou dar um novo sentido à nossa vida. O que a gente precisa fazer então, pastor? Primeiro, a gente precisa se manter firme e acreditar naquilo que a Bíblia diz que somos.
Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor e se há alguma virtude disso, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós não podemos perder a identidade de quem somos. Sabe por quê? Porque quando a gente perde a visão da identidade de quem somos por meio do Cordeiro que tira o pecado do mundo, a gente fica paralisado na vida. A gente vê a vida passar pela gente, mas quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vem para a nossa vida, Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o propósito do Cordeiro sobre as nossas vidas, para que a gente tenha uma vida em plenitude, irmãos. Então a gente precisa crer naquilo que a Bíblia diz, quem somos. Segundo, a gente precisa ser obediente ao chamado. Ao chamado. Eu queria que vocês entendessem isso, e aqui eu já estou partindo para o final da mensagem. Entenda isso. João não tinha crise de identidade, porque algumas pessoas não acreditavam nele. Quando você tem um chamado, se preciso for, as pessoas vão no deserto para verem Deus através da sua vida. Quando você carrega um chamado, você não precisa de um púlpito, você não precisa de um palco, você não precisa de uma Jerusalém. Quando você tem um chamado, até no deserto, Deus fala através da sua vida. Está passando pelo deserto? Tem um chamado? Então Deus está falando através da sua vida. Deus vai levar pessoas ao deserto, ao teu deserto, para ouvir através da sua vida que Ele é o Senhor, que é tempo de arrependimento, que é tempo de crer, que é tempo de confiar, que é tempo de se entregar, é tempo de esperar, é tempo de crer, porque aquele que me enviou disse: aquele quem eu vi descer e repousar o Espírito Santo, este é que batiza com o Espírito Santo. João disse: eu não sou o Cristo, eu tenho consciência de que não sou o Cristo. Eu tenho consciência de que não sou Elias, o grande profeta. Eu tenho consciência de que também não sou profeta, mas eu tenho consciência de que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Aleluia. Terceiro e último. Quem tem um encontro com o Cordeiro que tira o pecado do mundo, tem um testemunho para dar na vida. Isso me deteve por um tempo e me deixou pensando. Existem pessoas que precisam conhecer o que Deus fez através de você. Melhor, deixa eu consertar. Existem pessoas que precisam saber o que Deus fez em você. Porque eu acredito firmemente, isso eu aprendi com os pregadores, que primeiro, Deus trabalha na gente, para depois trabalhar através de nós. Para que Deus trabalhe através de mim, primeiro Ele tem que trabalhar em mim. E o Cordeiro que tira o pecado do mundo nos faz um convite esta noite: deixa eu trabalhar em você. Vamos ficar de pé para a gente cantar e ir para casa. Deus quer trabalhar através de nós, mas primeiro Deus quer trabalhar em nós. E o que Deus quer fazer, pastor? Deus quer tirar os pecados do nosso mundo. Deus quer tirar de nós aquilo que nos paralisa, aquilo que nos envergonha, aquilo que nos entristece. Deus quer trabalhar através de nós, mas primeiro Deus quer trabalhar em nós. Se Deus achar pessoas esta noite, se Deus achar pessoas durante este tempo que estejam dispostas a serem trabalhadas por eles, serão grandes instrumentos nas mãos dele. Eu quero dizer para você nesta noite, eu saí de casa esta noite disposto para que Deus trabalhasse em mim. Sabe por quê? Porque quando João entende isso,
Lá no João, no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 30, tem a célebre frase de João. Quando os discípulos vão argumentar, ele diz em João capítulo 3, verso 30, convém que ele cresça e que eu diminua. Quando você entende que Deus trabalhou em você, você não quer aparecer, você não quer ser reconhecido, você não quer ser destaque, você só quer ser um caminho pelo qual Deus fala a vida de pessoas e transforma a vida de pessoas. Eu quero ser alguém que Deus usa, porque importa que Ele cresça e que eu diminua.